Nossa aula de hoje é sobre o desenvolvimento da criança, hum, desenvolvimento cognitivo, entre o nascimento e os 2 anos, sensivelmente. E com esta aula queremos responder a algumas questões, nomeadamente quais as características sensoriais iniciais e que funções é que estas características, é que estas capacidades têm? Como surge a inteligência? Como é que o bebê aprende? Então, o bebê nasce com quase todos os sentidos bem desenvolvidos. Nasce equipado para sobreviver. E porquê? Porque a sobrevivência e o bom desenvolvimento, o desenvolvimento desejável do bebê, depende muito da qualidade de relação que se irá estabelecer com um adulto significativo, com o seu principal cuidador, que na maior parte dos casos é a mãe. Portanto, os seus sentidos vêm preparados, vêm condicionados para estabelecer esse vínculo primordial. Todos os sentidos encontram-se bem desenvolvidos. O olfato, o bebê prefere o odor da mãe a outros odores. Em relação à audição, demonstra preferência pelas vozes da mãe e do pai, e também está bem desenvolvido. O paladar, também, no paladar, o bebê também prefere sabores adocicados, porque os sabores adocicados são semelhantes ao leite materno. E, portanto, os sentidos são condicionados para o estabelecer da vinculação com o adulto significativo. E a visão, embora não esteja tão bem desenvolvida à nascença, e vai-se desenvolvendo com o tempo, ainda assim os olhos focam o rosto a 30 centímetros, que é a distância que permite à mãe dar o biberon ou a mama ao bebê. Portanto, todos os sentidos vão na direção ou permitem ao bebê o estabelecer da vinculação. Inclusivamente, o bebê demonstra preferência constante pela organização facial em experiências em que é colocado perante uma cara desorganizada ou uma cara organizada, ele opta sempre pela cara organizada. Os recém-nascidos são ativos e a sua aprendizagem depende muito do desenvolvimento motor. É por isso que é importante que o ambiente onde ele está inserido favoreça a exploração, porque a exploração em segurança, porque se o bebê explora, vai aprender melhor, e se aprender melhor, vai explorar mais, e vice-versa. E, portanto, é importante que existam condições de segurança para que o bebê possa aprender, possa explorar da melhor forma possível. Portanto, o bebê aprende através da locomoção, através dos sentidos, e a sua aprendizagem está muito interrelacionada com o desenvolvimento motor. Está muito dependente do desenvolvimento motor. À medida que o desenvolvimento motor se efetua, à medida que ocorre este amadurecimento, o bebê vai conseguir apreender melhor o mundo que o rodeia porque consegue mexer-se melhor. Jean Piaget foi um autor, foi um autor que continua a ser incontornável quando falamos de desenvolvimento da criança, e baseou a sua teoria em rigorosas observações dos seus 3 filhos, com a ajuda da esposa, que andava, segundo relatos, andava sempre com um notebook para registar o comportamento dos filhos.
Para ele, o comportamento inteligente é o comportamento adaptativo, é o comportamento que se adapta, não é apenas o conhecimento livresco e académico, embora este seja importante, mas é a capacidade do organismo adaptar-se que lhe permite sobreviver. Portanto, tendo tudo isto em conta, Piaget define que o começo da inteligência ocorre logo à nascença e que a primeira etapa, a primeira fase deste desenvolvimento cognitivo é o estádio sensóriomotor. Sensóriomotor porque o bebê aprende através do seu corpo, através dos sentidos e através da locomoção. Portanto, este desenvolvimento cognitivo desenrola-se ao longo de 6 subestádios. Estes 6 subestádios são uma transformação profunda e progressiva, em que o bebê aprende centrado em si próprio e no seu corpo, primeiro em reflexos, através de reflexos extremamente simples que lhe asseguram a sobrevivência, para depois, ao longo dos 2 anos seguintes, ocorrer a emergência de uma aprendizagem centrada na imaginação, em que a capacidade fundamental que tem que ocorrer até ao final dos 2 anos é a capacidade de permanência do objeto. Portanto, o primeiro subestádio é um subestádio que vai até a um mês de idade do bebê. É muito rápido o desenvolvimento dos reflexos nesta altura, porque são os reflexos que permitem ao bebê sobreviver. Neste caso, o reflexo de sucção é rapidamente adaptável ao meio ambiente, aos diferentes estímulos, modifica-se consoante os estímulos, quer o bebê esteja perante um biberão, um seio, uma xuxa, outros objetos, ele adapta a sucção a estes diferentes objetos rapidamente. Precisamente porque desta rapidez está assegurada a sobrevivência do novo organismo, do novo bebê. Depois, na fase seguinte, que vai até aos 4 meses, os bebés já começam aqui a mexer-se melhor, alguns bebés já se sentam no final dos 4 meses, e eles vão repetindo comportamentos agradáveis, batem na cara, põem a mão na boca, e esse reforço positivo, a sensação agradável que têm, reforça as constantes explorações do bebê. Mas são explorações muito centradas ainda no seu próprio corpo, porque ele não se consegue movimentar bem. Começam a voltar-se para os sons e a conseguir integrar diferentes tipos de informação sensorial. O seguinte subestádio é caracterizado por um progressivo desenvolvimento motor, até aos 8 meses. Os bebés, como vão conseguindo movimentar-se mais livremente, alguns bebés começam a gatinhar, então interessam-se mais pelo meio ambiente, repetem ações também, novamente, que provocam acontecimentos interessantes, vão agora para além do seu próprio corpo porque conseguem fazê-lo, não é? Já conseguem fazê-lo. Portanto, os esquemas vão tornando-se, os comportamentos de aprendizagem vão se tornando cada vez mais complexos e permitem ao bebê compreender melhor o mundo. No subestádio seguinte, até aos 12 meses, os bebés iniciam intencionalmente os comportamentos para apreenderem o meio ambiente. Portanto, há aqui uma intenção, aqui já conseguem ser proativos, exploram um objeto exaustivamente para tentar compreendê-lo. Não é por acaso que muitas vezes os bebés mandam ao chão de uma forma constante um determinado objeto, não é para aborrecer os pais, é porque querem aprender, querem ver o que é que acontece e o que é que acontece ao objeto. O objeto é explorado de uma forma intensa. No subestádio seguinte, para além do objeto ser explorado de uma forma intensa, o bebê tenta procurar as relações entre os diferentes objetos. Portanto, cada vez há uma complexificação das aprendizagens. Aqui há uma procura de relação entre os objetos.
muitos bebés nesta altura, nesta fase, entre os 12 e os 18 meses, já andam sozinhos. Alguns não, mas muitos já andam sozinhos e, portanto, conseguem perceber melhor como é que funciona o mundo. Usam o método tentativa e erro para resolver problemas. No último subestádio, até aos 2 anos, já deverá estar desenvolvida, portanto, entre os 18 e os 24 meses, a permanência do objeto. E nesta fase, o bebê consegue resolver os problemas de uma forma menos ligada à ação, não precisa tanto de estar constantemente a agarrar objetos e a ver o que é que acontece, mas ele utiliza a sua imaginação para resolver os problemas e para perceber como é que o mundo funciona. A partir do momento em que ele é capaz de o fazer, aprende a uma grande velocidade. Portanto, para Piaget, a base da inteligência é a imaginação. A inteligência e a imaginação são praticamente sinónimos para Jean Piaget. Portanto, segundo Piaget, a permanência do objeto é a compreensão de que um objeto ou pessoa, que quando falamos de objetos estamos também a falar de pessoas, continua a existir mesmo quando não é visível, quando não se encontra no campo visual da criança, e permite à criança perceber que existe autonomamente em relação às outras pessoas e permite-lhe desenvolver segurança quando a mãe se afasta, porque ela sabe, tal como um objeto, um brinquedo, quando não está perante o seu campo de visão, se não está perante o seu campo de visão, está no outro lado qualquer e ela consegue ir à procura. Uma criança pequenina poderá não conseguir fazer isso. Segundo Piaget, não consegue, só consegue por volta dos 2 anos, mas há experiências que mostram que as crianças têm esta competência, podem ter esta competência desenvolvidas muito mais precocemente. Portanto, a permanência do objeto permite às crianças uma compreensão de um mundo complexo e em constante mutação. Esta capacidade permite também desenvolvimento da capacidade representacional, em que as crianças percebem que certos símbolos significam objetos, pessoas, palavras, bem como permite também às crianças desenvolver a imitação de ferida, que é no fundo a capacidade de brincar ao faz de conta, que é também uma forma muito importante de aprendizagem nesta idade. E até nas idades posteriores, basta pensar no role-playing. Uma das formas de brincadeira que está estudada e que é universal a muitas culturas é a brincar de peekaboo. Não é uma brincadeira inútil, é uma brincadeira que tem uma utilidade para o desenvolvimento infantil e que entre os 3 e os 5 meses as crianças interagem com o adulto e há uma interação com o adulto. Depois, entre os 5 e 8 meses, o bebê antecipa o que o adulto vai fazer e entre os 8 e os 15 meses o bebê consegue iniciar esta brincadeira. Portanto, e já consegue iniciar e brincar com o adulto quando assim o deseja. As funções que esta brincadeira tem, além de ajudarem o bebê a gerirem a ansiedade quando a mãe se afasta, ajuda também a desenvolver o sentido do humor. Normalmente as crianças riem bastante com esta brincadeira. Podem fazer com o adulto, com a cara do adulto que se afasta, ou com objetos que colocam à frente da criança e depois escondem. E depois volta a aparecer. Ajuda também, para alguns autores, a que as crianças percebam melhor as regras da linguagem devido ao revezar-se. Uma vez é o adulto a esconder a cara, às vezes é a criança a esconder a cara e parece que estão ali num diálogo não verbal, sobretudo quando as crianças são muito pequeninas, que ajudam a que as crianças percebam que o diálogo tem uma forma de ser feito, não é? E ajuda a desenvolver a atenção. Apesar de Piaget ser um autor incontornável, que continua a ser, a verdade é que vários autores posteriores criticaram o trabalho de Piaget e algumas autoras
com as suas experiências feitas com bebés, mostraram que algumas capacidades e algumas competências estão presentes nos bebés muito antes dos 18 meses, inclusivamente a permanência do objeto. E estas autoras a mais conhecida, ou a que desenvolveu mais trabalhos foi Ballard-Gerron, em que mostrou, através das suas experiências feitas com acontecimentos mágicos ou acontecimentos impossíveis, que o bebê, aparentemente, tem a capacidade de permanência do objeto sensivelmente aos 3 meses e meio, porque perante acontecimentos mágicos ou impossíveis, ele reage com desagrado, com surpresa, mostrando, através do seu comportamento, que percebe que alguma coisa está errado. Tem aqui o link para um vídeo. Também relativamente à compreensão do mundo físico, os bebés conseguem perceber que algo está errado. Conseguem perceber com as experiências de Ballard-Gerron que os eventos impossíveis ou mágicos que lhes são mostrados estão errados. E, portanto, a compreensão do mundo físico também é muito mais cedo do que se possa pensar. Bebés, aqui os bebés são um bocadinho mais velhos, cerca dos 5 meses, eles percebem que um objeto não pode ficar suspenso no ar sem apoio. Outra autora chamada Wynne mostrou que os bebés de 5 meses conseguem perceber quais são as operações matemáticas simples, como adição e subtração, e percebem quando alguma coisa está errada. E criou um design metodológico precisamente para mostrar que os bebés, tão pequenos quanto 5 meses, percebem as regras da adição e da subtração. Estas experiências que eu acabei de referir foram filmadas na altura em que foram efetuadas, e eu coloquei os links para que vocês possam ver os vídeos e possam perceber cabalmente como é que as experiências foram feitas. Para quem tem mais interesse nestas questões metodológicas, eu também coloquei na pasta da disciplina, na pasta desta matéria, desenvolvimento na primeira infância 1, eu coloquei também os artigos científicos que descrevem a metodologia e descrevem os resultados das experiências. Os vídeos são muito explícitos, percebe-se, vê-se muito bem a reação das crianças e, portanto, os bebés vêm muito mais bem equipados do ponto de vista cognitivo do que aquilo que nós à partida possamos pensar. E do que aquilo que Piaget pensou. E, portanto, isto é muito importante para as questões que nós vamos ver lá mais à frente da modelagem, aprender através do modelo. É muito importante, estas experiências são muito importantes para que nós possamos interiorizar como os adultos são modelos para as crianças. O adulto é um modelo e as crianças aprendem muito através do exemplo. Então, em resumo, os bebés possuem capacidades que lhes permitem sobreviver através da criação de vínculos fortes com os adultos que tomam conta deles, nomeadamente com o adulto principal, com o adulto significativo, como é o caso da mãe. Isto assegura a sua sobrevivência. E o desenvolvimento intelectual e motor estão interligados, mas não só o desenvolvimento intelectual e motor. O desenvolvimento global é feito de uma forma holística e interligada. Nós dividimos em diferentes dimensões para ser mais fácil de estudar e de aprender. Mas, de facto, nunca se esqueçam que, embora nós estejamos a dividir as dimensões de desenvolvimento, a verdade é que o desenvolvimento se faz de uma forma interligada. Jean Piaget
define nesta fase o desenvolvimento intelectual como sendo um período sensório-motor, em que se aprende através da locomoção e através dos sentidos. Mas esta locomoção, se pensarem bem, nós aprendemos assim ao longo da vida inteira. Nós também conseguimos aprender através do corpo. Pensem na ginástica, pensem nos desportos. Nós somos seres em que as diferentes dimensões estão interligadas, como acabei de referir. Este período sensório-motor desdobra-se em 6 subestádios em que o comportamento de aprendizagem do bebê sofre uma gradual complexificação, muito centrado em si próprio e no corpo quando o bebê nasce, e perto dos 2 anos, se tudo correu como é desejável, o bebê já tem uma capacidade de imaginar e de resolver problemas sem necessitar de tentativa e erro. Portanto, é uma mudança e uma transformação profunda. Desenvolve-se nesta fase a permanência do objeto, que depois é uma pedra basilar para outras capacidades futuras. Inteligência para Piaget é sinónimo de adaptação, portanto é o comportamento inteligente em que o organismo se adapta para poder sobreviver, mas também é imaginação, em que o indivíduo deixa de necessitar de ver concretamente como é que certos objetos se relacionam e passa a imaginar sem precisar de aceder ao concreto. Os bebés, vários estudos mostram que os bebés têm mais capacidades do que se pensava inicialmente. E eu aconselho a que vejam os vídeos para que de facto consigam solidificar bem esta ideia. E pronto. Esta bibliografia está praticamente toda na vossa pasta, com exceção do handbook da Papalia e Holtz, mas também esse handbook podem encontrar online. Se quiserem, eu tenho em versão PDF que poderei dar-vos. Se alguém quiser, poderá solicitar-me esta versão e ficamos aqui por aqui. Até à próxima e bom estudo!